Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, para mim sempre é um privilégio estar trazendo a mensagem para os irmãos, mas também uma responsabilidade, porque a palavra do Senhor nos diz, né, que para falsos mestres virá uma grande condenação. Então, que hoje, com a permissão do Espírito Santo, eu possa estar edificando aos irmãos com a palavra de Deus. Irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias no livro, a epístola, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Aqui a mensagem, hoje nós vamos falar Romanos 1, 16 ao 17, mas eu gostaria de iniciar lendo, desde o versículo 1 até o versículo 17, para termos uma melhor compreensão. O apóstolo ele começa fazendo ali um prefácio, uma saudação, depois ele fala do seu amor aos romanos. Então vamos passar rapidamente por esses versículos, depois a gente mais pormenorizadamente a gente vai passar no 16 e no 17, amém? Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Principalmente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, que em vossa companhia, reciprocamente, nós confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 16 e 17, o assunto central da carta de Romanos. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, porque o Senhor é santo, a tua palavra é santa e fala aos nossos corações, Pai. Graças nós te damos também pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, podendo meditar na tua palavra, reunidos como congregação santa, Pai, a ti. Pai, aceita
os nossos louvores, aceita a nossa oração, aceita, Pai, pois somos falhos, pecadores. Nesse momento, Pai, eu te peço, perdoa os meus pecados e me ajuda, Pai, a expor a palavra aos meus irmãos, para que eles sejam edificados, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam confortados, Pai, na Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações e nos conforma à imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então hoje nós vamos começar aqui a expor a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Devo frisar, apóstolo com A maiúsculo e o último apóstolo, porque hoje em dia nós vemos muitas igrejas aí que pessoas se denominam apóstolos, mas Paulo sim foi o último apóstolo, ele teve todas as credenciais de apóstolo. E hoje o nosso texto, o título do texto que eu dei foi Com Vergonha do Evangelho. E o tema é as características do Evangelho. Nós vamos ver as características ou tópicos: poder, salvação e justiça. E a proposição é a salvação pela fé em Jesus Cristo é revelada pelo Evangelho. Então, irmãos, nesse início dessa carta de Romanos, Paulo ele queria se apresentar aos irmãos de Roma. Já fazia 15 anos que o apóstolo Paulo já vinha pregando o Evangelho. Toda aquela região ali já tinha sido evangelizada, então ele volta os seus olhos ali para a Espanha, uma região que ainda Cristo não havia sido anunciado. Mas para pregar na Espanha, ele precisava de o apoio de uma igreja que ficava ali próxima. E era o caso da igreja de Roma. O apóstolo Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Embora ali houvesse muitas pessoas que ele conhecia, como o capítulo 16, ele cita várias pessoas pelo nome, ele não era conhecido da liderança da igreja, a liderança da igreja não conhecia ele. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma porque ele queria se apresentar e apresentar o evangelho que ele pregava. E o seu alvo era missionário. O apóstolo sabia que grande parte daquela igreja de Roma era de judeus. E os judeus, muitos diziam que ele desanimava os judeus a seguir a tradição de seus pais. Então, essa carta era preparatória para a visita dele, e ele antecipava algumas questões muito importantes. Como nós vimos do verso 1 ao 7, ele ganha a atenção dos leitores ali, dos romanos. Ele se apresenta suas credenciais de apóstolo e ele explica o propósito da carta dele. E em seguida, no verso 8 ao 15, ele fala do seu amor por aqueles cristãos de Roma, e o seu desejo de vê-los e anunciar o evangelho. Ainda no verso 15, ele demonstra a sua prontidão em pregar o evangelho, quando ele fala, estou pronto. E agora, nos versos 16 e 17, ele afirma a tese dessa epístola aos Romanos. Estes dois versos é o tema do livro de Romanos, a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, não pela obediência da lei de Moisés. Por isso ele inicia no verso 16, pois não me envergonho do evangelho. Se os irmãos tiverem com a Bíblia aberta aí, me acompanhem, não fechem a Bíblia, como os bereanos vão acompanhando o texto, pois não me envergonho do evangelho. Aqui, irmãos, o apóstolo antecipa uma objeção que provavelmente eles iriam fazer ali, que ele não se deixaria se intimidar pelo escárnio dos ímpios quanto ao evangelho. E ainda ele aproveita essa oportunidade para enaltecer as características do evangelho, que nós vamos ver hoje, que é o poder, a salvação e a justiça. Dessa forma também, o apóstolo ele prepara os romanos para suportarem os sofrimentos provenientes da cruz de Cristo. Porque nós sabemos que o evangelho verdadeiro não é só bênção, só prosperidade, só cura.
né, o Evangelho, Jesus Cristo também, nós passamos por sofrimentos. E para que eles, devido a esses sofrimentos, não viessem subestimar o Evangelho, quando ele estivesse exposto à cólera e ao menosprezo daqueles ímpios, né, que geralmente menosprezam o Evangelho. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, se nós formos ver a história dele, ele foi preso, ele foi contrabandeado, ele foi zombado, ele foi considerado um tolo, ele foi declarado um blasfemo, transgressor da lei, ele foi apedrejado, deixado para morrer e muitos outros sofrimentos. Mas tudo isso nunca intimidou o apóstolo Paulo. E ele diz aqui nesse texto que estava ansioso para pregar o evangelho em Roma, a capital do império pagão, né, que governou praticamente o mundo. Ele nunca foi dissuadido pela oposição, nunca foi desanimado pelas críticas, ele nunca se envergonhou por qualquer motivo do evangelho de Cristo. Apesar, né, que o evangelho era então, e ainda é hoje, né, um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, irmãos, o evangelho é a única maneira que Deus proveu para a salvação dos homens. Não há outra maneira, né? O evangelho é a única maneira. E Paulo foi muito feliz e encorajado por esse privilégio, né, de proclamar essa verdade onde quer que ele fosse, por onde quer que ele viajasse, ele anunciava o evangelho. Apesar, né, de que todo verdadeiro crente sabe que é um pecado grave se envergonhar do Senhor Jesus, que é nosso Senhor e Salvador, porque muitas vezes, né, quando nós temos oportunidade de falar de Cristo, nós não fazemos, né? Mesmo nós sabendo que é um pecado grave, né? Nós sabemos que o evangelho não é atraente, ele é intimidante, né? Pelo contrário, ele não é atraente, ele é intimidante, ele é repulsivo, mas para a pessoa não salva, né? O evangelho expõe o pecado das pessoas. Por isso que ele é dessa forma. Para o coração, né, dos incrédulos, o evangelho não parece ser uma boa notícia, né? O evangelho para nós são as boas novas, mas para a pessoa não salva, ele não parece ser uma boa notícia. Quando eles ouvem pela primeira vez, geralmente eles reagem, né, com muitos argumentos contrários, mas, irmãos, não existem boas novas sem as más notícias, né? Se eles não ouvirem as más notícias, como eles vão crer depois nas boas novas, né? A gente sabe que o evangelho da prosperidade, da saúde, da cura, varreu, né, grande parte da igreja evangélica moderna. Por quê? Porque ele não é ofensivo para o mundo, né? Ele oferece o que o mundo quer, né? Oferece cura, oferece prosperidade, oferece, se você não... Venha para a igreja, venha para Jesus. Se você não tem uma casa, você vai ter uma casa. Se seu casamento está destruído, Jesus vai restaurar seu casamento. Se sua conta bancária está negativa, Jesus vai restaurar ali, vai ficar verde, não vai ficar mais no vermelho, porque eles oferecem o que o mundo quer. Não é ofensivo, não prega Jesus na cruz, mas o evangelho, esse evangelho ilegítimo, é um evangelho ilegítimo. E Paulo, já também, quando ele escreveu aos Gálatas, ele exortou aos irmãos em Gálatas o seguinte, lá em Gálatas 1, 6-9, ele fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que já recebestes, seja anátema, seja maldição, seja vergonha, seja expulso da igreja, né? Mas que evangelho que Paulo pregava? O evangelho de Cristo, que está aqui na palavra do Senhor, né? Não esse evangelho pregado aí, que eles tiram da própria cabeça deles, né, para trazer as pessoas para a igreja, né? Um pregador disse que a impopularidade de um Cristo crucificado levou muitos a apresentar uma mensagem que é mais palpável para o incrédulo,
mas a remoção do escândalo da cruz sempre torna a mensagem ineficaz. Se nós tirarmos o escândalo da cruz, se nós tirarmos o escândalo para os incrédulos, se nós tirarmos a cruz da nossa pregação, do nosso evangelho, o evangelho vai ser ineficaz. É porque nós sabemos que é somente através de Jesus Cristo que os homens podem ser salvos. Né? Um inofensivo evangelho também é um evangelho inoperante. Assim, o cristianismo é ferido mais na casa de seus amigos. Né? Porque, irmãos, é um escândalo, porque para o ímpio, como que pode um único homem, né, pendurado naquela cruz, redimir, né, toda uma nação, né, todo um povo eleito? Como que pode? Né? Por quê? Porque aquele único homem valia mais do que todos nós juntos. Né? Cristo valia mais do que todos os seres humanos. Mas hoje nós vemos o quê? Né, muitos crentes que usam, né, camisetas, entregam folhetos ou colocam placas, né, sorria, Jesus te ama. Né? Mas essa não é uma mensagem do evangelho, não tem, né, a exposição ali de Jesus Cristo na cruz. É só o amor. Né? Mas quem dera se eles escrevessem, né, chore, Deus está enjoado de tanto pecado, se arrependa, né, e creia no Senhor Jesus. O apóstolo, ele tinha paixão, para ver os homens salvos. Ele não se importava, né, com seu conforto pessoal, com sua popularidade, com sua reputação. Ele dedicou todo o seu compromisso e energias ao evangelho, porque ele sabia que o evangelho é a única maneira, né, de transformar a vida das pessoas verdadeiramente. Né? E eu creio nisso, irmãos. Por isso que eu estou aqui hoje, pregando o evangelho de Cristo nessa noite. E você, né, crê no evangelho de Cristo? Né? Irmãos, nós não somos chamados para ser aceitos, nós somos chamados, primeiramente, para glorificar a Deus. É por isso que nós temos que levar o evangelho e a Bíblia a sério. E por que, irmãos, o apóstolo não se envergonhava do evangelho? Porque, né, nós vamos ver agora, nosso primeiro ponto, a primeira característica, o poder. Porque, continuando o versículo 16, porque ele é o poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Né? Primeiro de tudo, Paulo declara que o evangelho é o poder de Deus. Ele não se envergonhava do evangelho porque é o poder de Deus. Né? Se a gente for ver no grego, esse termo poder é o dunamis, é o termo grego que a partir de qual deriva a nossa palavra dinamite. Né? Ela tem o sentido, né, de uma energia constante, poder, força. Né? O evangelho, ele traz a onipotência de Deus. Né? Cuja esse poder, essa onipotência é suficiente para salvar o homem do pecado. Né? Nós sabemos que quando, antes de nós crermos no evangelho, nós estávamos lá entregue ao pecado, mas através desse poder do evangelho nós fomos resgatados. As pessoas têm um desejo inato, né, de serem mudadas, mas não está no poder delas mudarem a si mesmas. Né? Jesus, repreendendo os saduceus que tentaram apanhá-lo, ele diz: você está enganado, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, lá em Mateus 22 a 29. Somente o poder de Deus é capaz de superar a natureza pecaminosa do homem, meu irmão. Não adianta, a gente pode, né, parecer estar mudado diante da igreja, mas o nosso coração o Senhor conhece. A Bíblia deixa claro que os homens não podem ser salvos pelas boas obras, pela igreja, por algum ritual espiritual ou por qualquer outro meio humano. É somente através do poder de Deus. Nós não podemos ser salvos nem mesmo cumprindo a lei de Deus, porque ela foi dada para mostrar para nós a nossa impotência, porque nós não conseguimos nem cumprir a lei de Deus. A lei não foi dada para nos salvar, ela foi dada, nós sabemos, para revelar o pecado e, portanto, para nos conduzir, à graça salvadora de Deus. A lei foi dada para nós enxergarmos o nosso pecado e fugirmos para Cristo. Eu não consigo cumprir nenhum dia a lei de Deus. Então eu preciso de Cristo, eu preciso de um Salvador. Paulo lembrou à igreja de Corinto, como nós já lemos hoje,
que a palavra da cruz é para os que estão perecendo loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, lá em 1 Coríntios 1,18. Né? Para nós é o poder de Deus, mas para aqueles que estão perecendo é loucura. Mais tarde ele ainda disse lá em 1 Coríntios 4,20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, poder redentor de Deus. Nossas mentes, nossos corações, nossas percepções são imperfeitas. Né? No entanto, incrivelmente, né, mesmo assim, Deus nos usa quando nós obedecemos a sua palavra. Mas, meu irmão, deixe-me dizer uma coisa, né? Você diz que foi salvo, que foi alcançado por esse evangelho, mas é absolutamente impossível ter sido salvo, ter sido alcançado por esse evangelho e não haver nenhuma mudança. Né? Como que é que tantas pessoas hoje que nós conhecemos, que estão no nosso vínculo ali de amizades, professam a Cristo, falam que tiveram um encontro com Cristo, mas não são transformados, não foram verdadeiramente transformados. Vocês sabem que eu estou dizendo a verdade. Né? Deus está trabalhando na sua vida, né? Deus trabalhou na sua vida, né? Então vocês serão conhecidos pelos frutos, mas não os frutos no culto, os frutos fora do culto. Né? É fácil a gente se dizer cristão dentro da igreja durante 1 hora no domingo, né? Mas os nossos frutos fora do culto, que nós vamos saber se nós realmente temos evidências, né, que nós fomos salvos. Qualquer um que diz que Deus o salvou, mas continua vivendo da mesma forma, né, Deus salvou do quê? Né? Irmãos, nunca ninguém foi capaz a resistir à pregação do Evangelho. Isso é fato. Ou eles vão se revoltar contra o Evangelho como cães furiosos, né? Ou eles vão ser convertidos. Né? A palavra de Deus não volta vazia. Ou a pessoa é convertida, ou ela é condenada. Né? Então, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, mas o poder para quê? Né? Continuando, o nosso segundo ponto, para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Né? Salvação. Você, irmão, você acredita que você é salvo porque você foi batizado? Ou porque você foi batizado quando você era bebê? Ou porque você repetiu uma oração que o pastor pediu para você repetir alguma vez em alguma outra igreja? Ou porque você levantou a mão quando algum pastor pediu para você levantar a mão? Ou porque você tem o nome inscrito no hall de membros da igreja? Irmãos, a maior manifestação do poder de Deus é trazer os homens para a salvação, de transformar a natureza deles, dando vida eterna por meio do seu Filho. A maior manifestação, irmãos, no poder de Deus, em transformar um homem pecador em salvo, em esse homem se arrepender e crer no Evangelho, do que na própria criação. Irmãos, é um poder inimaginável para transformar, para converter um homem ali, mas o Evangelho tem esse poder. O Evangelho tem esse poder e Paulo sabia, por isso que ele enaltece esse poder do Evangelho. A salvação, irmãos, não é meramente a gente professar ser um cristão. Eu sou um cristão, eu creio em Cristo. Nem ao menos se batizar. Não, eu fui batizado, eu estou salvo. Ou ir para uma igreja reformada. Não, eu estou indo para uma igreja reformada, eu estou salvo. Ou receber os sacramentos. Não, eu recebo a ceia do Senhor. Ou mesmo viver uma vida, irmãos, de autodisciplina ali, ou de sacrifício. Não, a salvação, você tem que crer de todo o seu coração no Senhor Jesus Cristo. É somente isso, a gente não precisa pagar nada. A gente não precisa fazer nenhum sacrifício, mas a gente tem que crer verdadeiramente em Jesus Cristo. A gente tem que se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Não é se arrepender hoje e amanhã voltar para os nossos pecados. A gente tem que se arrepender todos os dias. Isso é contínuo, não é meramente apenas um dia. A salvação pela sua graça, através da fé de um ser humano, foi o plano de Deus. Mas a ênfase está na continuidade disso, na continuidade da fé. Não é um ato único.
mas um modo de vida. Né? Os teólogos chamam isso de perseverança dos santos. Né? A gente tem que perseverar, visto que Deus, né, ele não opera eficazmente em todos os homens, mas só quando o Espírito ilumina os corações. É por isso que Paulo adiciona aqui, né, todo aquele que crê. Né? O Evangelho não é salvação para todos, mas somente para todo aquele que crê. Para os demais, o Evangelho é o quê? Uma sentença de morte. O Evangelho é oferecido, a salvação é oferecida a todos. Né? Mas o seu poder não se manifesta unicamente a todos. É somente àqueles que crê, a todo aquele que crê. Né? Ao determinar o caminho da salvação, ele elimina, né, a confiança em todos os outros caminhos. Por isso que Paulo oferece, Cristo é oferecido no Evangelho, né, cujo ofício dele, particular, é salvar aquele que se achava perdido. Né? O principal ofício de Cristo no Evangelho é salvar aquele que estava perdido. Né? Aqueles que se recusam a ser salvos por Cristo vão encontrar nele o seu próprio juiz. Não vão encontrar um Salvador, vão encontrar o seu juiz. No dia do juízo, Jesus Cristo não vai ser o seu Salvador, vai ser o seu juiz, se você se recusar a ser salvo por Cristo. Na palavra de Deus, irmãos, a palavra salvação, ela é estabelecida em oposição à palavra morte. Portanto, visto que o Evangelho, né, nos livra da ruína da morte eterna, a salvação assegura que não é outra coisa senão a vida eterna. Então, a salvação é o contrário da morte, né? É vida eterna. Por isso que Paulo acrescenta, e ele acrescenta aqui, né, salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui, quando ele se refere ao grego, ele inclui todos os gentios, né, toda a raça toda a raça humana, né, sem os judeus, porque a intenção dele era dividir toda a raça humana em dois povos, né, judeus e gentios. Ele inclui toda a humanidade. Quando ele fala, né, grego, é provável que a escolha, né, desse termo grego, desse povo grego, tenha sido porque o grego foi o primeiro que ouviu ali o Evangelho. Eles tinham mais proximidade, né, com a língua do judeu, com a posição ali geográfica. Né? Então, por isso que ele inclui, né, o grego. Ele usou essa forma de linguagem, né, pois ele uniu, né, os gentios e os judeus na participação do Evangelho, sem privar, né, o judeu da sua eminência, mas ele coloca depois todos os gentios, né, também participando das promessas do Evangelho e na vocação. Paulo, né, pois mantém os judeus em suas prerrogativas, eles são os oráculos de Deus, eles receberam a palavra de Deus, né, foi por meio a lei de Deus, através de Moisés, foi para os judeus, mas logo depois ele inclui toda a raça humana, né, como participante do Evangelho. Por isso que ele fala primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do grego, e também é o nosso terceiro ponto, a justiça. E ele continua aqui, visto que a justiça se revela no Evangelho, de fé em fé. Então, irmãos, nós já vimos que o Evangelho, né, é o poder de Deus, é o poder para quê? Para a salvação, e é também a justiça. Esta é uma explicação, né, ele traz esse texto, visto que a justiça se revela no Evangelho, de fé em fé, é uma explicação do texto anterior, quando ele afirma, né, o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque a justiça se revela no Evangelho. Se nós buscarmos a salvação, né, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, devemos antes, né, buscar a justiça. Porque primeiro a gente precisa ser reconciliado com Deus. Nós, em pecado, nós somos inimigos de Deus. Então, primeiro nós precisamos se arrepender, né, ser justificados, né, para sermos considerados justos aos olhos de Deus.
né? Então, a gente precisa ser considerado justo aos olhos de Deus, né? Não tem como a gente obter a salvação de nenhuma outra fonte. Não tem como a gente obter essa justiça de Deus de nenhuma outra fonte, senão através do Evangelho, né? Deus não revelou a sua justiça em nenhum outro lugar, né, senão no Evangelho. Por isso que o Evangelho é a única maneira, né, de livrar-nos da morte. Essa justiça de Deus é a base da nossa salvação. É revelada no Evangelho. Daí, por isso que ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que valioso tesouro, né, é o Evangelho, que nos concede, né, a comunicação da justiça de Deus. Deus está oferecendo a sua justiça, mas nós não conseguimos, né, com nossos próprios braços alcançar essa justiça. Aí vem o Evangelho, né, no meio e concede essa justiça para nós, né? E por isso que ele fala, pela expressão justiça de Deus, é aquela justiça aprovada, né, no tribunal de Deus, diferentemente, né, da justiça do homem. A justiça do homem, a nossa justiça aos nossos olhos, se eu perguntar para cada um irmão aqui, fala um conceito de justiça, cada um vai dizer, né, um conceito, mas a justiça de Deus, né, para nós sermos considerados justos diante do seu tribunal, é aquela que é aceita por ele, né, é aquela que ele mesmo vai usar no seu tribunal. A justiça é oferecida por meio do Evangelho, e é recebida, né, por nós através da fé. Deus oferece a sua justiça a nós, essa reconciliação a nós, e nós recebemos ela através da fé. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não fazer da nossa fé uma obra, né? Não, eu criei no Evangelho e ele não creu, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não fazer da nossa fé uma obra, a nossa fé uma obra, porque a fé é um presente de Deus também, né? Se não fosse através desse presente, nós não iríamos ter a justiça de Deus através do Evangelho, né? Desde o primeiro momento que provamos o Evangelho, nós contemplamos, né, mesmo que de longe, o semblante de Deus favoravelmente a nós, né? Não que nós fizemos algo para Deus ser favorável a nós, né, mas é através dessa justiça que ele imputa em nós, a justiça de Cristo, né? Com isso, o apóstolo Paulo está se referindo, né, a nós, né, aos romanos ali, como um progresso diário, né, porque não existe, né, vida cristã sem o progresso, sem a manifestação, né, sem santificação e sem essa manifestação da justiça, né? É algo diário, não é um único momento, né? E por isso ele continua, né, como está escrito, mas o justo viverá por fé, né? Como está escrito, mas como está escrito onde, né? O que ele quis dizer com isso, né? Como está escrito lá no Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento apoia totalmente o evangelho que Paulo pregava. O modo de vida pela fé já era conhecido, né, naquele tempo também no Velho Testamento. Abraão, né, não creu na promessa, né, pela fé. Moisés, Davi, né, se nós lermos depois o capítulo 4 de Romanos, lá tem os exemplos, né, de Davi, né, de Abraão, que creram na promessa pela fé. E nós temos que crer, né, nesse evangelho pela fé, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que nós precisamos crer nele, crer de todo o coração, se arrepender dos nossos pecados. E ele continua, irmãos, aqui, né? O justo viverá por fé, né? Vida e morte, né? A comunhão com Deus é viver com Deus, né? Isso nos traz vida, diferente da vida sem Deus, que traz a morte espiritual, né? Mas a única maneira de vivermos na presença de Deus, como a gente já vimos anteriormente, é através da justiça. É porque nós precisamos da justiça de Deus para ele ser favorável a nós. Por isso que o apóstolo ele acrescenta o verbo, né, viverá, né, no tempo futuro. Por quê? Porque ele caracteriza, né, a perpetuidade ininterrupta. Ele não fala apenas o justo viveu por fé, o justo vive por fé, né, mas ele viverá por fé. É como se ele estivesse dizendo, né, ele não continuará por algum tempo,
mas ele durará para sempre. Ele vai viver por fé para sempre. Enquanto ele viver, ele vai viver por fé. Né? A fé dos justos é a única que traz a vida perene, né? Através do Evangelho de Cristo. Né? Para a gente viver uma vida piedosa, a gente precisa confiar na graça continuamente, pela fé. Amém, irmãos? Concluindo, né, novamente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a justiça. Então nós vimos que as características do Evangelho é o poder, a salvação e justiça. Por isso nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Né? Deus, o Pai, lançou sobre Cristo a iniquidade de todos aqueles crescem nele. Né? E em seu próprio corpo ele carregou, né, os nossos pecados naquela cruz. Irmãos, pela fé vocês podem ver, né, o Salvador pendurado de braços estendidos, como se fossem falando, né, as nossas almas. Eis como eu vos amei, eis minhas mãos e meus pés. Né? Olha o meu lado transpassado, vede meu coração, né, chamejante de amor, amor mais forte que a morte. Vede os meus braços, ó pecadores, vinde, lave, né, as suas maculadas almas no sangue do meu coração. Vede aqui uma fonte aberta, né, para todos os pecados e impurezas. Vinde, ó almas culpadas, né, fuja da ira de Deus. Vinde e apressai-vos, né, escondei-vos nas fendas das minhas feridas, pois eu fui ferido pelas vossas transgressões. Eu estou morrendo, né, eu morri para que vocês pudessem viver eternamente. Eis como Moisés levantou a serpente no deserto. Eu fui levantado, né, naquela cruz, né, me tornei maldição por causa de vós. O castigo que está sobre mim vos traz a paz. Né, eu fui açoitado, fui ferido, né, fui crucificado para que em minhas pisaduras vocês fossem sarados. Né, olhem para mim todos os pecadores, tremeis até os confins da terra, olhai para mim, né, com fé e sereis salvos. Irmãos, somente crede nele. E então, mesmo, né, que nós tenhamos crucificado Jesus Cristo novamente com nossos pecados, né, ele nos perdoará abundantemente se nós nos voltarmos a ele de coração arrependido, né, de coração sincero, porque a palavra de Deus nos diz: ainda que nossos pecados sejam como o escarlate, serão brancos como a lã, embora mais vermelhos que o carmesim, serão mais alvos que a neve. Amém, irmãos? Por isso, não nos envergonhemos do Evangelho do Senhor, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele também manifesta a justiça de Deus através desse Evangelho. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Pai, por esse teu Evangelho maravilhoso, esse Evangelho poderoso, que pode salvar o homem do pecado, que nos faz reconciliado, que nos reconcilia contigo, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Pai, nos ajuda, nos perdoa, nos ajuda a viver como a Tua Santa Palavra nos orienta a cada dia. Nos conforma à imagem do Teu Filho a cada dia. Derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre cada irmão, para que eles possam ser conformados a cada dia, também ao Teu Filho. Pai, que Teu Espírito Santo esteja na direção da Tua igreja, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Obrigado, Pai, pela Tua palavra hoje, que ela fale continuamente no coração da Tua igreja, Pai. Nos ajuda a cumprir a Tua palavra. Nos ajuda a ser mais santos. Nos ajuda a não nos envergonharmos do Teu Evangelho, para que possamos anunciá-lo, como Paulo, que não se envergonhava, que estava pronto para anunciar. Nos ajuda, Pai, nos capacita. Nós não conseguimos com a nossa força, somente com a força do Teu Espírito Santo, somente com o poder do Teu Evangelho. Nos ajuda, Pai. Em nome do Teu Filho. Amém.